E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Guedes e olha só, no vídeo de hoje eu vou explicar para você se os problemas que você tem aí, os problemas que você resolve, de fato são não conformidades ou não. Porque tem muita gente que se confunde aí no dia a dia achando que está tratando não conformidades e na verdade ele está corrigindo problemas. Então, para que algo seja visto como uma não conformidade, ele precisa atender os 3 critérios aqui da nossa base que eu vou mostrar para você, que é o triângulo da atenção, que é uma metodologia que nós temos aqui na WIT e vai facilitar com que você entenda se você está resolvendo o problema ou tratando não conformidades. Então, no nosso canal aqui a gente fala justamente disso. Então, não esquece de você já seguir, compartilhar com quem precisa desse conteúdo, bate no sininho aí, já faz tudo o que precisa fazer, você já é uma pessoa aí veterana no YouTube, então dá essa força pra gente. E claro, comenta alguma coisa que você queira aprender, que a gente prepara um vídeo bem bacana. Aqui a gente fala sobre gestão, ISO 9001 e tudo que faz com que você seja um profissional melhor. Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo e eu vou explicar um pouco melhor para você. Então, vamos lá. Maravilha. Então, aqui eu tô na tela para explicar para você problemas e não conformidades. Então, lembra lá, se tiver essa base atendida, né, desse triângulo da atenção, nós temos uma não conformidade. Se atender uma, 2 dessas questões, não é uma não conformidade e de fato é um problema. Merece atenção? Claro, vamos resolver o problema. Afinal de contas, nas empresas, né, o profissional que é melhor visto e, claro, é melhor valorizado é o profissional que de fato resolve problemas e além, né, sabe tratar não conformidades. E se você precisa de algum conhecimento de gestão, não deixe de entrar em contato com a gente, que a gente sempre tem materiais ótimos, como esse daqui, que está sendo tirado uma parte do nosso curso de WIT MASP, para você ser um especialista no método e análise para a solução de problema. Então aqui, ó, é uma pílula desse conhecimento que a gente preparou aqui da WIT. Então vem, segue a gente lá no Instagram, em todas as redes sociais, WIT Oficial, que tem muito conteúdo bacana como esse para você ficar fera. Então vamos lá. Então, quais são esses 3 pontos que eu tenho que me atentar para saber se é um problema ou uma não conformidade? Vamos entender aqui, ó. Então, o primeiro ponto é o seguinte, é um fato. Precisa existir algo concreto, algo que realmente aconteceu, um fato, para eu saber que esse problema aí é ou pode ser uma não conformidade, beleza? Em terceiro, nós temos o requisito. Aí sim a coisa começa a ficar um pouco diferente. Esse fato e esse requisito tem que, na maioria das vezes, ele contradizer, tá ok? Então, preste bem atenção nesse ponto. E a evidência aqui vai fechar essa nossa condição. Então, preste muita atenção que isso daqui vai dizer se é um problema ou se é de fato uma não conformidade. Beleza? Então, ó, só para deixar mais claro aqui, a gente usa exemplos da empresa de The Office, a Dunder Mifflin, até mesmo para não ter nenhuma relação com os nossos diversos clientes, né, o pessoal que utiliza o nosso software, o WIT System, a gente consegue dar alguns exemplos aqui, sem nicho, segmento, nem nada disso, mas eu vou mostrar para você, no caso, uma possível não conformidade lá da série The Office para clarear fato, requisito e evidência. Então, vamos dar uma olhadinha nessa questão, beleza? Então, primeiro ponto, tendo a nossa base de fato, requisito e evidência, vamos ver o que aconteceu lá na Dunder Mifflin. Então, a primeira coisa é o fato. Então, qual foi o fato? Nós temos aqui, ó, pedidos de compra sem aprovação do gerente da área. Isso é um fato. A pergunta é, isso está errado ou está certo? Simplesmente algo que aconteceu. Você conseguiria dizer se isso está certo ou está errado? Não necessariamente dentro de um processo em uma empresa qualquer, eu preciso que todos os pedidos de compra tenham a aprovação do gerente da área. Então, isso é uma condição de um acontecimento, é um fato que aconteceu. Para saber se isso é um problema, ele tem que estar fora de algo esperado. Lembra lá? Expectativa, atendimento, também a gente fala sobre qualidade e tem um vídeo aí no canal, muito provavelmente vai falar sobre essa questão de expectativa e atendimento para você entender. Mas até aí nós temos apenas um fato. Então, vamos dar uma olhadinha nos requisitos aí da Dunder Mifflin. Então, nós temos o requisito seguinte, ó.
No procedimento PQ 7.4.1, na revisão de número 2, no item 3.2, tá assim, ó. Todo pedido de compra deve ser aprovado pelo gerente da área antes da efetivação da compra. Ponto. Então nós temos aqui um procedimento, um requisito que contraria o fato. Aconteceu que temos pedido de compra sem aprovação do gerente da área. Opa, e temos um procedimento que diz que, ó, deveria existir uma aprovação do gerente da área. Beleza. Mas espera aí, Guedes, isso já é uma não conformidade? É aí que vai entrar esse pilar de 3 bases que você precisa atender. E qual que é a terceira? A terceira é a evidência, como a gente mostrou para você. Então, eu preciso ter um fato que contraria a evidência sendo visualizado ou sendo compreendido, sendo entendido, rastreado pela evidência. E nessa questão aqui, nós temos justamente essa evidência para poder provar. E aí a gente fecha o círculo, ou melhor, fecha o triângulo. Então, temos ali, ó, pedido de compra 123/22, 127/22 e 144/22 sem aprovação do gerente da área. Então nós temos uma evidência. Então esse fato ele é evidenciado por esses pedidos de compra que não têm a aprovação do gerente da área. E isso vai contradizer o requisito que nós temos dentro ali da Dunder Mifflin. Então, fechando esse triângulo, essa estrutura de atenção que a gente chama aqui, né? Atenção, ó, atenção ao problema. Esse problema é uma não conformidade, sim ou não? E aí cabe uma observação. Guedes, se eu tiver então um fato, e esse fato, essa coisa que está acontecendo, está gerando para mim um problema, eu não vou tratar então como uma não conformidade, mas como que eu vou resolver isso aí, né? A questão unicamente que você não vai resolver isso como uma não conformidade é porque não está conforme algo foi definido. Então, para que você trate algo como uma não conformidade, essa coisa, vamos dizer assim, ela precisa justamente ter um contraponto. Ó, eu disse que essa caneta não pode ficar aqui. E eu escrevi ali um procedimento, coloquei um fluxograma, desenhei o ambiente da área lá, que não pode ficar esse equipamento aqui dessa forma. Então, ele vai ser um problema a partir do momento que esse fato contradiz algo que foi definido, beleza? E quando eu tenho a evidência que isso está acontecendo, aí sim eu vou tratar esse processo de não conformidade. Quando eu tenho apenas a questão do fato em si, eu vou corrigir ele, às vezes, definindo como eu quero que seja aquela situação, como eu espero que esse fato aconteça, né? E aí sim eu vou começar a criar uma documentação, então eu teria um plano de ação na criação desse procedimento, desse fluxograma, dessa instrução de trabalho, dessa política, enfim, inúmeros documentos e processos que eu posso definir, ok? E aí quando eu tenho então o fato, requisito e a evidência do contraponto, aí com toda certeza nós temos a não conformidade. E aí sim, ela sendo uma não conformidade, o tipo de tratativa que eu vou ter é diferente. Então, quando eu resolvo um problema, eu tenho um fato e vou definir uma documentação, vou treinar o pessoal de como deve ser feito aquilo ali, vou criar uma política e por aí vai. Quando eu tenho uma não conformidade, o critério para que eu trate aquilo ali é diferente. E aí, logicamente, em outro vídeo aqui no canal, a gente pode clarear para você, porque eu preciso investigar, analisar, fazer todo um processo ali de entender esse problema para que eu consiga resolver ele na causa raiz. E a gente pode gravar um outro vídeo aí explicando como de fato você resolve não conformidades. Então, a gente tem a não conformidade, aí sim o pessoal identificou que tem a não conformidade e aí sim nós vamos tratar. Mas claro, se você tem o IT System, você não precisa ficar aqui desesperado para tratar as não conformidades. Nossa ferramenta tem toda a estrutura de gestão lá que vai ficar um passo a passo para você manter todos os registros de não conformidades, melhorias, planos de ação, para que você corrija esses problemas sem desespero aqui do pessoal da série The Office, beleza? Então é isso, pessoal. Não deixa
de seguir e compartilhar aqui o nosso material, né? Pô, esse material tão bacana que eu fiz para você aqui com tanto carinho. Então, já se inscreve aqui no nosso canal, né? Siga a gente nas redes sociais, toca no sininho, toda aquela estrutura que você já é um veterano aqui no YouTube, sabe muito bem, tá ok? Então, meu muito obrigado. Eu sou o Guedes, esse aqui é o canal da WIT. E se você gosta de gestão falada de uma maneira simples, direta e clara, não deixe de seguir aqui. E claro, não deixe de conhecer o WIT System, a maior e melhor ferramenta para gestão de empresas no mundo, e eu posso garantir. Então, vai lá e conheça a nossa plataforma. Valeu, falou, tchau, tchau, até mais!